Olá pessoal, mais uma história de mistério aqui no seu YouTube. Meu nome é Renata, tenho 23 anos, o ano era 2015. Enfim, a família ia realizar um sonho, 7 noites a bordo de um navio no litoral paulista. Seria 7 noites de sonhos realizados. Meu pai economizou muito para poder viajar com a família e seria a viagem dos sonhos de uma família do interior. Minha irmã Débora estava eufórica, ela era 5 anos mais velha do que eu. Mamãe e papai estavam felizes, pois assim teriam 7 dias para descansar, já que passaram a vida toda trabalhando nos pomares de laranja de nossa propriedade. E chegou o grande dia. Nós saímos em direção ao que seria 7 dias de tranquilidade. Chegamos em Santos, onde sairia o cruzeiro. E eu tinha comprado várias roupas de praia, vestidos leves e também vestidos de luxo, porque eu sabia que eu ia nos bailes maravilhosos que eu sabia que tinha nos cruzeiros. Meu pai e minha mãe ficaram em uma cabine, eu e Débora na outra cabine. A primeira noite foi um luxo. Minha família sentou em uma mesa linda, regada de comida boa, e eu estava radiante, com um vestido preto, com meus cabelos puxados para cima, eu estava me sentindo linda aquela noite. O jantar acabou, eu e minha irmã fomos subindo as escadas para ir até o salão de baile, onde estava cantando minha música preferida do Roupa Nova. Nossa, tudo era festa. Os meus pais ficaram ainda na mesa e eu fui curtir a noite com minha irmã. Minha irmã foi ao banheiro e eu fiquei ali sozinha, olhando tudo à minha volta, fascinada. E fui até um barzinho. Foi quando, de repente, eu notei um homem olhando fixamente para mim. Um olhar tão penetrante que quando eu olhei, o olhar dele me atravessava a alma. E desceu aquele frio gelado na minha espinha. Quando a minha irmã voltou, eu me distraí um segundo com ela. Quando eu olhei, esse homem já não estava mais ali. Ele simplesmente desapareceu. Eu procurava e já não o encontrei. Então fomos até os nossos pais curtir o resto da noite. Fiquei no dia seguinte pensando no olhar daquele homem misterioso, mas eu não o vi durante o dia. Na segunda noite naquele navio, tinha um baile à fantasia e eu tinha trazido uma roupa de princesa, com brincos de argola e uma máscara dourada. Nossa, eu estava me sentindo a própria Cinderela. Foi aí que vi aquele homem misterioso pela segunda vez. E ele estava sozinho, olhava para mim e de longe me ofereceu uma bebida. Ele devia ter uns 35 anos. Ele estava vestido com a roupa toda preta. E ele estava simplesmente maravilhoso. Eu olhava para aquele homem já fascinada. Eu contei para minha irmã sobre ele e ela disse: "Você não acha ele um pouco velho para você?" Eu respondi para minha irmã: para de ser invejosa, eu já tenho 23 anos. Até que ele veio até mim e eu fiquei paralisada no chão. Ele chegou até mim, como antigamente, pegou a minha mão e beijou a mão também da minha irmã. Ele disse o nome dele, era Lúcius Falcão. E eu estava já apaixonada só de olhar para ele. Ele disse que ultimamente ele estava cansado do trabalho, por isso ele tirou 7 dias de descanso. Eu estava hipnotizada por ele. Ele me chamou para dançar e eu fiquei nas nuvens. Dançamos coladinhos ao som do Scorpions.
eu já estava apaixonada por ele. Parecia que eu o conhecia há muitos anos. Quando voltei para a cabine com a minha irmã, depois de ter dançado a noite inteira com ele, eu já sonhei com ele e foi um pesadelo. Eu não vi a hora de chegar à noite para rever esse homem sedutor. E ele me disse, quando a gente se encontrou, que ele gostaria de me dar uma joia. Mas eu disse a ele: você quer me dar uma joia? Você mal me conhece. E eu fiquei pensando se eu poderia aceitar a joia que ele ia me dar. E aí ele me mostra uma pulseira cravejada de pedrinhas com uma cobra bem no meio da pulseira. Eu aceitei e fiquei com ela no braço. Dançamos bastante e minha irmã disse que ia para a cabine e meus pais ficaram ali recolhidos. Foi aí que ele me chamou. Ele disse que lá em cima, no navio, tinha um lugar maravilhoso para ver as estrelas. Ali tinha bastante gente, eu não fiquei com medo. Estava todo mundo ali, mas de repente eu me vi em um lugar bastante sem luz e sozinha com ele em determinado momento. E veio o primeiro beijo. E eu, sem pensar muito, beijei ele loucamente. Nós ficamos ali olhando para cima, para as estrelas. E quando ele retornou o olhar para mim, me deu um arrepio gelado na minha espinha. Os olhos dele estavam muito diferentes. Estava igual aos olhos da serpente que tinha na pulseira. E eu fiquei com muito medo. Do olhar apaixonado que ele estava olhando para mim e eu para ele, eu já estava com medo. Ele olhando para mim com o olhar de serpente. E eu, com muito medo, pedi para ele para a gente descer para eu ir embora para a minha cabine. No dia seguinte, eu levantei meio indisposta e o meu braço pesava 200 quilos. E no lugar onde estava a pulseira estava queimando como um fogo. E eu tentei tirar aquela pulseira e não conseguia. Parecia que ela estava grudada no meu pulso. Eu chamei a minha irmã e contei para ela que parecia que eu tinha a marca da besta no meu braço. Quando eu tentei tirar novamente do meu braço, ela abriu e caiu no chão. E eu comecei a gritar, chamando a atenção do navio inteiro. Eu gritava porque eu via uma cobra enorme no chão vindo em minha direção. E eu falava: socorro, socorro! E minha mãe viu meu desespero, veio até mim e aí eu contei a história para minha mãe e para o meu pai. O meu braço parecia uma tatuagem, uma imagem horrível que ficou no meu pulso. Era a quarta noite no navio e eu não vi o Lúcio Falcão. Pelo menos era esse o nome que ele havia me falado. No quinto dia, eu me sentia doente. Eu nem saí da cabine. E minha família, preocupada comigo, o que era para ser noites de alegria, se tornaram um pesadelo. Pois eu me sentia esgotada e com febre de mais de 40 graus. Eu estava realmente me sentindo doente. Era a sexta noite no navio. Eu me sentindo um pouquinho melhor, eu fui andar com os meus pais ali no deck do navio. Foi quando eu senti vontade de ir no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu senti que uma mão muito quente pegou no meu braço. Era o Lúcio Falcão, com um olhar
de uma pessoa mais horrível do mundo. Mais parecia um bicho do que um ser humano. E eu comecei a gritar para ele tirar as mãos do meu braço e gesticulava para que ele parasse. A minha mãe veio até mim e disse: "Para, você está ficando maluca, o que está acontecendo?" Eu disse: "Mãe, olha aqui, o Lúcio está pegando no meu braço e me chacoalhando." E ela disse: "Para, não tem ninguém aqui." Meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou enlouquecendo? Eu dizia para minha mãe. No 7º dia, a gente ia passar o dia no navio e à noite a gente ia desembarcar. E eu não vi mais aquele homem, mas eu me sentia esgotada. Parecia que ele levou toda a minha energia. Nos dias que se seguiram na minha casa, não tinha uma noite de paz. Eu acordava gritando, chorando, e meu braço abriu uma ferida. Minha mãe me levou em todos os lugares que vocês possam imaginar. A psicólogos, pastores, até que ela me levou no Padre Joaquim da minha paróquia. Eu cheguei, contei toda a história e ele me benzeu e disse que eu estava sendo tomada com certeza por uma entidade e que aquela pulseira que eu detalhei para ele, ele foi procurar para ver do que se tratava. E ele disse que aquela era a pulseira do diabo. Eu, que quase nunca rezava, comecei a rezar. Todos os dias, em todos os lugares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu abri a Bíblia, eu li o Salmo 91, eu li o Salmo 29 e eu rezava a todo momento da minha vida. O Padre Joaquim disse que realmente eu me encontrei com uma entidade do mal naquele navio. Dizendo para vocês hoje aqui, eu estou me recuperando. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, todas as noites eu rezo ajoelhada perante a minha cama e aprendi que nunca a gente deve receber nenhum objeto de uma pessoa estranha. Meu Deus, vem até mim com a sua luz e me salva dessa entidade do mal que estava naquele navio. Amém. Essa é a história da Renata. Se vocês gostaram dessa história, venham sempre no meu canal e trarei histórias inéditas para vocês.